O mais novo funil do mercado digital que promete tirar a dependência de lançamentos, picos de vendas e algo que não tem previsibilidade e te dá a oportunidade de ter o que os criadores de software chamam de ARR ou MRR, que é o quanto de recorrência você tem mensal ou anual. E agora em um formato que tá cada dia mais fácil do infoprodutor colocar em prática, graças à queridinha, a chegada da inteligência artificial. O vídeo escolhido pro React de hoje é o do Matheus Dias, é um cara que eu respeito, é um cara que tem um canal interessante no YouTube, é um cara que é empresário. Se eu não me engano, ele fez uma transição de infoproduto e agora ele tem um SaaS também. E ele fala sobre o que ele pensa em relação a isso. Eu tenho InfoSaaS dentro da minha operação, a gente tem aqui softwares, então acho que vai ser bem legal os comentários para eu entender o que ele tem em relação a pensamento disso e eu vou complementar com o que eu acredito. E antes de mais nada, Leandro, você acredita nesse modelo de InfoSaaS? Sim, como eu falei, eu tenho InfoSaaS e esse é um modelo de produto, modelo de venda que a gente tem cada vez mais incentivado nossos alunos a fazerem dentro das operações que a gente acompanha. Sem mais delongas, vamos lá. Matheus Dias com a headline mais uma onda do digital chegando. Bora lá. Tem uma coisa aqui engraçada que eu vou mostrar para vocês, que quando eu abri esse vídeo, eu vi um primeiro comentário aqui de um cara que falou o seguinte: o mercado digital é como uma legião de vampiros que invade um segmento e literalmente suga toda a energia até chegar à ruína. Cursos, PLR, encapsulados, dropshipping, etc. Agora chegou a hora de acabar com o mercado de SaaS, poluindo a internet com anúncios cheio de gatilhos mentais, fazendo tudo pelo lead e pela venda. Anúncios com criativos mentirosos até chegar na hora que ninguém confia em nenhum app de SaaS. Eu discordo concordando, tá? Em relação ao que ele falou. Para mim, esse é um movimento natural não só do mercado digital, mas do mercado tradicional também. Cara, a gente vê várias ondas entrando e saindo em mercados, seja ele digitais ou tradicionais. Então, isso aqui acontece, mas realmente tem a galera que dá uma maldada, né? Aquelas copy que pode realmente fazer com que os apps, os InfoSaaS, eles sejam vistos com outros olhos a partir de agora. Vamos ver o que vai acontecer, né? Que agora a galera do digital vai começar. Com a chegada do Lovable, meu amigo. Lovable foi a ferramenta mais foda, inclusive o unicórnio avaliado em $1 bilhão. Coloca uma matéria aí, editor, pra galera ver. Olha isso aqui, uma empresa de inteligência artificial que promete, que faz com que você crie um software em poucos minutos, em poucos cliques. Então, antigamente era muito mais difícil, agora tá simples. E aí, a prova do que software é uma parada muito mais fácil do que antigamente. Vamos lá, sem mais delongas, ao vídeo do Matheus aqui e o que ele fala sobre InfoSaaS. Onda, nova modinha aí do mercado digital. Então chegou aí o MicroSaaS, o InfoSaaS, o SaaS, são softwares. Se você precisa investir em software, senão você tá fora do mercado digital. Será que é isso mesmo? Cheguei babaca. Será que é isso mesmo? Será que nós realmente precisamos investir em software? Será que o mercado digital vai acabar para quem não está investindo em software? É isso que a gente vai desmistificar dentro desse vídeo aqui. Eu vou separar esse vídeo aqui em capítulos para você. Então eu vou te explicar o que é o InfoSaaS, eu vou te explicar o que engloba nisso, né? Então eu sou da área de engenharia, pô. Eu desenvolvi, passei 4 anos da minha vida desenvolvendo software e mais 4 anos agora empreendendo com software. Então eu tenho um pouquinho de experiência para te falar sobre isso, para te falar com isso. Tive muito software que funcionou, tive muito software que não prestou, também deu errado, fali. Eu vou te dar aqui o que funciona e o que não funciona. Vou te explicar como que a galera do mercado digital... Eu gosto muito dessa pegada do cara que chega desarmado. Ele não chega só falando, não, eu sou o fodão, eu sou o pica, fiz vários software que vendi por $milhões. Mano, o cara empreendedor humilde chega e fala, mano, eu já quebrei, eu já errei, gastei muito tempo aprendendo, errei e agora dei certo. Vamos ver o que ele vai falar. Dando isso, eu vou te explicar da onde são as origens e por que a gente tá caminhando pra isso e por que as pessoas deveriam ou não se preocupar em criar InfoSaaS, MicroSaaS, na verdade. Se você der um Google aí agora, tu vai ver um monte de canal, tem canais muito bons, assim, eu pedi pro editor, bota aqui, ó, alguns canais aí de InfoSaaS, MicroSaaS pra galera assistir. A questão é que eu vou trazer aqui um pouco da minha experiência, né, um pouco do que eu vivi e vivo hoje com softwares e com mercado digital, com mercado de infoprodução, mercado de educação. Se você não é inscrito nesse canal ainda, desce aqui, se inscreve, deixa o seu gostinho nesse vídeo pra fazer com que ele chegue nas pessoas que estão precisando e bora pro vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que a ideia do InfoSaaS ou do MicroSaaS é uma ideia que ela não é nova. Inclusive, as primeiras empresas que começaram a desenvolver esse tipo de projeto estão datadas aí lá pelo ano de 2011, 2012, assim, que eles têm alguns relatos aqui no Brasil, nos Estados Unidos até antes, mas agora isso começou a se popularizar aqui no Brasil por alguns motivos. Então você já deve ter percebido aí que o custo de anúncio tá subindo, pô, todo mundo só fala disso, já vem avisando isso há 2 anos aqui nesse canal. Você deve ter percebido que o mercado digital ele tá se sofisticando, né? Então, até no ano passado, na Black Friday, eu fiz uma campanha, não contra a Black Friday, mas trazendo os pontos positivos e negativos, né, da morte do mercado digital mesmo, assim, como o mercado digital tava morrendo, da forma como as pessoas vinham levando, e iria nascer algo novo, e esse algo novo aparentemente já tá nascendo nessa nova onda. O mercado digital vive de onda, não sei se tu percebe, né? Onda do PLR, onda, não sei o quê. Por um lado, isso é muito bom,
bom, porque o mercado tá sempre atualizado, o mercado ele tá sempre se sofisticando, o mercado que se sofistica muito rápido. Apesar de não ser um mercado crescente, não sei se você sabia disso, o mercado digital diminuiu 1% do crescimento do ano passado pra cá, né? Ele decresceu, diminuiu. Apesar de não ser um mercado crescente, é um mercado que se sofistica muito rápido. Por esse lado é muito bom, por outro lado é muito ruim, porque as pessoas sempre têm a sensação de que estão atrasadas. Então eu gostaria que tu descesse aqui no comentário agora e me conta se realmente isso acontece comigo isso, ou se acontece contigo também. De sempre você olha, tem um mecanismo novo, tem uma forma nova de fazer, tem um jeito novo, agora é o spin selling australiano, e aí não sei o que, é o irlandês, corredor polonês, e lançamento. Corredor polonês, ele falando do corredor polonês, velho. Olha que doideira, vou voltar. Eu não sabia que ele falava. Um jeito novo, agora é o spin selling australiano, e aí não sei o que, é o irlandês, corredor polonês, e lançamento. Cara, isso aqui é um movimento natural do mercado, né? Nem sabia. Talvez ele conheça e tenha aplicado o corredor polonês. Os mecanismos novos, eles sempre vêm chegando e eles vão desconstruindo o que a gente entendia que funcionava até então, né? Eu tô desde 2019 no mercado. Lá atrás eu cheguei, só existia lançamento pra galera que vivia na minha bolha, né? Depois começou a entrar os high tickets, os eventos presenciais, depois o webinário semanal perpétuo, depois low ticket e agora lançamento pago e agora a inteligência artificial, o InfoSaaS, enfim. Sempre eu acho que isso tende a continuar. Se você acha que a gente está prestes a viver um colapso onde as pessoas não vão mais oferecer uma estratégia nova, milagrosa, você tá enganado, tá? Você tá enganado. Daqui 6 semanas vai ter o cara falando do novo funil australiano, polonês, do norte, do Himalaia. Todo dia tem uma coisa nova. De software na tua cara, você fala, não, pelo amor de Deus, é mais uma onda do mercado. Então não é possível. A galera tá sempre correndo atrás do próprio rabo, eles não param em nada, não criam nada, não prosseguem com nada, estão sempre buscando a próxima onda. Mas desse jeito aqui é diferente. Esses dias atrás eu assisti um vídeo do Dan Cole, depois dá uma olhada nele, Dan Cole, né? Ele é o cara que criou o One Person Business. E ele fala disso também. Então isso me despertou muito nesse vídeo que eu assisti dele, vou deixar aqui no cardzinho pra tu dar uma olhada. E a questão é que o mercado digital ele morreu da forma como ele estava no ano passado, né? Da forma como as pessoas vinham tocando. E tá nascendo essa nova vertente que eu gosto muito. Pô, eu já tô há 8 anos no mundo de tecnologia, sou engenheiro de controle de automação, trabalho 4 anos desenvolvendo software hardware, já falei um monte de empresa nesse meio, assim. É extremamente difícil, pelo menos era, mas agora a gente tá entrando numa era diferente, que é a era da inteligência artificial. A ideia do InfoSaaS e do MicroSaaS é que você possa mesclar a educação com software. Então, se eu puxar aqui as origens, né? Vamos pegar aqui no Brasil, pelo menos. Vou jogar aqui na tua tela, meu tablet. Tu deve conhecer esse cara aqui. Esse cara que é o Érico Rocha. Ele é o precursor aí do forma de lançamento no Brasil. E eu não sei se você sabe, mas o Érico Rocha, ele era dono de dois softwares lá no passado. Eu tenho quase certeza absoluta que ele vendeu esses softwares pra Hotmart, mas eu não posso afirmar. Vendeu, tá? Eu posso afirmar porque realmente isso aconteceu e é público. Então, existe essa venda aí que aconteceu do Érico para a Hotmart. Aqui eu tô supondo, né? Isso é uma suposição minha, eu posso achar o que eu quiser. Então eu acho que ele vendeu esse software pra Hotmart, não tenho certeza. E ele tinha o ClickPages, que eu usei o ClickPages, e ele tinha o ClickSend, que eu também usei o ClickSend. Então eu não sei se você pegou o fio da meada aqui que eu quero te explicar, mas desde os primórdios do mercado digital brasileiro... Tem uma informação que eu não sei se é 100% verídica, porque eu ouvi alguém falando um tempo atrás, mas só pra você ter ideia, ClickPages e ClickSend é uma conta Galaxy na Hotmart. O que isso significa? Com essa venda da Hotmart e esse SaaS que a Hotmart hoje comercializa pela Hotmart, mas foi fundada pelo time do Érico lá atrás, é uma conta que tem um faturamento brutal, sei lá, hoje contas Galaxy tem uma média de pelo menos 50, 60 milhões de faturamento ano, ou 40, sei lá, se você souber o número exato, deixa aqui no comentário pra mim, mas é uma conta Galaxy só esse ecossistema de ClickPages e ClickSend. Isso prova de que os caras compraram um baita do software no momento certo, na hora certa, estão ganhando dinheiro pra caralho. Ele foi fundado já nessa ideia de que ele precisava estar atrelado a algum tipo de software. Acontece que as pessoas não perceberam isso, mas o Érico Rocha ele foi muito inteligente nisso aqui, porque ele ensinava pras pessoas, se liga nisso aqui, ó, presta atenção, ele ensinava pras pessoas o fórmula de lançamento, para as pessoas fazerem lançamentos, e ele vendia as assinaturas do ClickPages, que as pessoas poderiam criar páginas, e do ClickSend, que era um servidor de e-mails, as pessoas podiam disparar e-mails pra lista, captar leads e tal, totalmente primário assim, mas ele vendia esses softwares, e as páginas eram meio prontas. Se você olhar a lógica do Russell Brunson, que é um case que todo mundo no Brasil fala, é exatamente isso, toda a metodologia dele é criada por trás de um sistema, um mecanismo que ele chama de linchpin. Linchpin nada mais é do que você criar um eixo que cria dependência do teu lead a algo que vai te trazer recorrência talvez eterna. Então o Russell ele te ensina a fazer os funis, ele fala, ó, tem o ClickFunnels aqui. Aí você aprende a criar páginas, deixar todos os seus e-mails no ClickFunnels e você assina uma recorrência. Ou seja, o teu LTV em relação ao quanto de dinheiro você vai gastar com ele no longo prazo é maravilhoso para ele. Essa é a lógica que ele tá explicando aqui, que inclusive é um baita de um ponto. Olha que louco. Érico, eu não sei exatamente quando ele entrou no mercado digital, mas ele já tinha essa visão que hoje infoprodutor ainda tá se fudendo, pautando o modelo de negócio só com tese de lançamento. O cara só faz lançamento a cada 60 dias. E o maluco que trouxe isso pro Brasil já tinha essa pegada de, pô, eu quero ter um curso, mas também eu vou colocar uma ferramenta que vai criar uma dependência e que eu vou trazer um faturamento ainda mais pro LTV de cada um que comprar. Então, maravilhoso. Só editava o texto, o ClickSend também era bem simplesinho, disparava os e-mails, a entregabilidade era horrível, mas ele vendia esse
bem simplesinho mesmo, cara. Na época era muito ruim quando eu usava, mas funcionava. Para o que a gente precisava ali na hora, tava ótimo. Junto com o Fórmula de lançamento. A pessoa ganhava uns trials. Quando eu participei do Fórmula lá atrás, lá em 2000 e bolinhas, tu podia assinar as ferramentas, ou com desconto, ou com trial, não vou lembrar agora como é que era o esquema dele, mas tinha uma condição diferenciada para você poder usar essas plataformas. Só que qual que é a questão aqui que as pessoas não percebem? A venda do Fórmula de lançamento era muito lucrativa, ainda é, eu acho muito lucrativa pro Érico. Só que esses softwares eram ainda mais lucrativos, porque ele pagava leads para vender o Fórmula de lançamento. Não sei se tu percebe isso aqui, ó. Ele lá comprava um monte de lead, e aí ele fazia um evento online gratuito, vendia o Fórmula de lançamento lá pelos seus R$7.500 e assim por diante. Só que ele gastava o dinheiro do lead e ganhava o dinheiro do lead através do Fórmula. Todas as pessoas que assinavam depois o ClickSend e o ClickPages, era 100%, praticamente 100% lucro pro bolso dele, porque ele não tinha que pagar de novo para adquirir esses clientes. E a diferença é que esse tipo de software, ele traz recorrência, o que me lembra uma frase lá do Steve Larsen. Uma vez o Steve Larsen foi vender a empresa dele, eu já contei isso aqui antes, né? Ele tinha uma empresa de infoproduto, uma agência e tal. Ele chegou no investidor que era amigo dele e falou, pô, tô cansado, tô de saco cheio, quero vender minha empresa. O cara olhou pra ele e falou, cara, desculpa, tu não tem uma empresa, basicamente, porque a empresa depende de você. E você não tem recorrência, toda vez que você precisa ganhar dinheiro, você precisa fazer de novo a mesma coisa. Tu não tem tua empresa vale zero. Aí ele caiu na real, falou, caramba, minha empresa vale zero. E ele começou a disseminar a palavra da recorrência, né? Então quando a gente trabalha com a ideia... Mano, é muito foda, tá? Essa é uma visão que pouquíssimas pessoas têm. Eu já ouvi, inclusive, a gente participou de um processo de M&A, a gente quase foi comprado por um fundo bilionário no ano retrasado. Eu lembro que uma mesa que a gente estava sentada com pessoas, o CEO veio de Nova York pra cá pra fazer essa reunião com a gente e ele queria parte do grupo Xflow. Ele falou, peraí, mas então você quer dizer que todo o ecossistema da Xflow, ela é dependente do rosto do Leandro? E se você ficar doente um dia? E a lógica serve exatamente para agências que lançam outras pessoas. Então, na época, a gente tinha alguns especialistas e eles falam assim, cara, beleza, tem uma capacidade de fazer dinheiro, tanto que você tem crescido tua empresa de 2019 para cá. Isso é maravilhoso e me prova que você sabe fazer dinheiro. Você sabe, se perder um especialista, arrumar outro. Mas qual que é a segurança que a gente vai ter? Aí eu falei, pô, mas a gente pode ser sócio desse especialista. Aí ele falou, mas isso não te dá garantia de nada, porque esse especialista ele pode ficar doente, ele pode entrar em ano sabático, ele pode desistir do digital. Então, qual que é a melhor forma? Quando a gente estava nesse processo de M&A, o que a gente tinha na mesa era exatamente isso. Então a gente precisa criar vários softwares para a gente despersonalizar o especialista e a venda do curso faça com que as pessoas elas tenham vontade ou esse sistema, que é o do Russell, né, de linchpin, de ficar dependente de algum software meu para eu ter uma recorrência no longo prazo. Essa explicação que o Matheus traz é maravilhosa, tá? Muito foda. Software, principalmente atrelado ao infoproduto, a aquisição do cliente do software vem pelo infoproduto. E o cliente compra o software sem você precisar gastar com anúncios para ele, porque ele já comprou de você o infoproduto. E muitas vezes o infoproduto, eu não quero usar essa palavra porque isso é proibido, né? Não pode fazer isso. Que é a venda casada. O que é a venda casada? Tu compra um negócio e você precisa de outra coisa para executar aquele negócio. Isso não pode fazer. Mas o que você pode fazer é, estou te vendendo esse negócio aqui, e se você quiser, tu pode usar isso aqui que vai facilitar a tua vida. Não é uma obrigação, então não é obrigado a usar. Não vai funcionar só se você usar meu software. Mas se você usar meu software, pode ficar mais simples, pode ficar mais fácil. Tem outros softwares também. A questão é que, quando a gente trabalha com esses softwares atrelados ao infoproduto, a gente tem a aquisição do cliente pelo infoproduto e a recorrência, ou seja, a pessoa paga mensalmente, semestralmente, anualmente o software para ti, sem que você tenha que investir em tráfego de novo, porque o cliente já veio do seu infoproduto. Então, no caso do ThumbFlow, eu vendo dentro dos meus infoprodutos. Então, eu ensino a pessoa a montar um negócio digital. A pessoa compra e fala, pô, um canal de aquisição que tu pode ter é o YouTube. Por que não testa o ThumbFlow aqui? Tá aqui, ó, 30 thumbnails de graça para você fazer. Testa aí, se você curtir, você assina. Então, é um bônus que eu dou pra pessoa. Então, presta atenção. É um bônus que eu dou pra pessoa, mas que se a pessoa se interessar, ela pode assinar e eu ganho a recorrência. Essa era exatamente a lógica que o Érico tinha lá atrás, com ClickMail, ClickSend. Então, você comprava a forma de lançamento, ele falava, ó, você tem um mês grátis. Eu não lembro exatamente como era. Só que você criava uma dependência, você gostava da parada. Por mais que na época era muito ruim, né? Comparado ao Active Campaign de hoje, que tem soluções que não dá pra comparar. Mas, porra, era um produto barato, que entregava o que naquele momento a gente precisava maravilhosamente bem. Softwares hoje que já me dão mais de 140 mil reais por mês de recorrência, de receita estimada, de receita esperada, né? Do MRR que a gente chama. Renda mensal recorrente, basicamente é o MRR. Então eu tenho softwares hoje que já estão passando 150 mil reais de receita. Ó que louco, ele joga um jogo onde o custo de aquisição ele pode até ser alto. E muitas vezes, os primeiros meses, essa plataforma ela vai ter prejuízo com o custo de aquisição. Só que no longo prazo, esse cara vai ficar... É a lógica se você olhar, sei lá, Netflix, por exemplo. Pode ter um custo de aquisição alto, porque o cara tem que patrocinar, sei lá, o Big Brother. É caro pra caralho. Só que ele faz uma primeira venda e, naturalmente, o cara nunca mais vai sair. O cliente nunca mais vai sair. Eu não conheço uma pessoa, inclusive, que cancelou Netflix. Então, essa é a lógica do MRR, que é que o Matheus fala aqui. Tá? Ela pode assinar e eu ganho a recorrência. Eu tenho softwares hoje que já me dão mais de 140 mil reais por mês de recorrência, de receita estimada, de receita esperada, né? Do MRR que a gente chama. Renda mensal recorrente, basicamente é o MRR. Então eu tenho softwares hoje que já estão passando 150 mil reais de receita recorrente. Tem um software ano passado que fez mais de 580 mil reais de receita recorrente também. O ThumbFlow, botei no ar agora, já começou a entrar as primeiras pessoas. Já entrando aqui nesse exato momento, já tem 119 usuários aqui no ThumbFlow. Tá? Então pode ver que a galera tá usando aqui já. Isso aqui é muito legal, porque eu não preciso gastar para trazer essas pessoas para dentro do ThumbFlow. Elas simplesmente compram meus infoprodutos, assistem os vídeos do canal, entram aqui e vão pagando a recorrência. A ideia é que você venda os seus softwares para os seus alunos. E aí vem uma outra questão também.
também. Tu não precisa nem vender o seu software para seus alunos. Tu pode criar um ecossistema onde o próprio infoproduto já é o software, que é a ideia do InfoSaaS. Né? O InfoSaaS é a ideia de que tu cria um infoproduto que já vem o SaaS embutido e a pessoa usa ali tudo numa salada de letrinha, numa sopa de letrinha, para ela assistir o curso, ela precisa do software, ela precisa do software, assiste o curso, e você vende isso tudo junto e vira um ecossistema, que é o que eu acredito muito, tá? É o que o Denko falou, e é o que eu acredito muito que é essa nova onda de agora em diante. Já vi um monte de gente fazendo isso, acho que o Ney tá fazendo isso, o Thiago começou a fazer isso no ano passado, a gente tá desenvolvendo aqui, o ChatFunnels já tá indo pro terceiro ano já, então como é um software mais complicado, um software mais B2B, a gente tá no terceiro ano de desenvolvimento já. Agora que o ChatFunnels ficou bom, pra falar a verdade pra ti, depois de 3 anos de desenvolvimento, 2 anos e meio de desenvolvimento, usando IA, com equipe de programadores, então não era uma coisa fácil, e não é uma coisa fácil ainda se você precisa construir coisas complexas. Porém, se você vai construir coisas mais simples, pontuais ou verticais, ou seja, tu vai atender uma vertical específica, que é o caso do Thumbflow aqui. Eu vou ajudar você a fazer thumbnail com IA. Cara, é só isso, eu não vou te ajudar a fazer mais nada, não vou dar analítica, não, eu só vou te ajudar a fazer thumbnail com IA. Esse tipo de coisa tu consegue fazer com um software de vibe coding no final de semana. Eu fiz em 2 dias o Thumbflow, basicamente. Cara, é muito doido que, conversando, tá, com pessoas que compraram, que venderam softwares, a visão em relação à criação é bem diferente do que geralmente a gente olha. Porque quando você quer criar um software, você quer resolver a vida inteira da pessoa. E quando você olha, tem um exemplo que, cara, é uma parada que tá hoje avaliada em múltiplos milhões de dólares. Eu não sei exatamente no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas tem um software que chama Dola. Não sei se você já ouviu falar. Bota aí na tela, editor. Dola, basicamente, é uma assistente que cuida da tua agenda pra você, através do WhatsApp. Então você vai mandar uma mensagem pra ela e você vai falar, cara, Dola, eu tenho reunião com o Thiago daqui meia hora, preciso que você coloque na minha agenda, mas também preciso que você avise minha esposa que eu não vou conseguir buscar minha filha na escola. E basicamente a Dola faz essa distribuição pra você, ela vira meio que uma assistente e vai te avisando em relação ao compromisso que vocês têm. Cara, isso aí resolveu a vida inteira da pessoa? Não resolveu, ela só cuidou de agenda. Então, geralmente, quando você vai olhar para um software, sei lá, de confeitaria, você quer ser a pessoa que faz ele economizar no preço, que faz ele encontrar os melhores produtos, que faz ele vender melhor, que faz ele ter gestão do... Cara, fudeu! Você não vai conseguir fazer com o Vibe Coding, que é o que o Matheus está trazendo aqui. Cara, uma solução que com o Lovable, que naturalmente em uma conversa com essa ferramenta você vai crescer. E o melhor de tudo é um MVP. Você vai colocar para rodar. Se der bom, aí sim você vai jogar para um desenvolvedor. Aí você vai ter um dev no time para você escalar a operação, mas você não precisa, num primeiro momento, já ter rios e fundos de dinheiro. Tem um software que eu vou contar para vocês. A gente gastou uma média, tá, de 3 anos desenvolvendo. Foram mais de R$200 mil e a gente não finalizou. O que aconteceu? Lá atrás era muito mais difícil a gente conseguir toda a parte de infra, com front, com back. A gente precisava de um mundaréu de tecnologia envolvida, com API aberta, API não sei o quê. Cara, coisas que, como eu não sou do nicho de tecnologia, a gente acabava ficando na mão de desenvolvedor. Aconteceu que a gente desistiu da parada. Hoje já é uma parada que acabou ficando obsoleta no mercado e a gente desistiu. Ou seja, se lá atrás eu tivesse a solução de hoje, eu teria colocado para rodar 1/10 daquele valor e que eu naturalmente validaria ou não validaria e já pularia para outra muito rápido. Hoje, desenvolvimento de software com IA é muito fácil, igual o Matheus está trazendo. Usando uma ferramenta como o Horizon da Hosting, por exemplo, tem a Base 44 também, tem a Lovable também, que tu pode usar. São todas muito boas, assim, todas as ferramentas têm basicamente o mesmo princípio, a mesma ideia de funcionamento e todas são bem legais para você utilizar. E a questão é que com isso tu consegue criar um ecossistema. Eu cheguei a entrar em negociação com o Novo Mercado no ano passado para, enfim, negociar um produto que a gente tinha aqui, um software, e acabou não rolando, né? A gente acabou que eles tinham um pensamento, a gente tinha outro aqui e acabou que não rolou. Mas dentro de tudo isso, a gente conversou muito, né? Eu, o Ícaro, o Jonatas, que é o sócio dele, a gente conversou muito sobre como transformar e como reter as pessoas dentro de infoprodutos. E a conclusão óbvia sempre vai ser, se as pessoas entram no seu infoproduto, no seu software, e elas dependem daquilo para rodar o negócio delas, não tem como elas deixarem de pagar para você alguma coisa. Tenha isso em mente na sua cabeça, pelo amor de Deus, cara. Isso tem uma... Isso aqui é a melhor coisa que ele fala no vídeo, tá? Que tá muito ligado com o que eu expliquei para vocês, a teoria do Russell, né? Do Linchpin. Um insight nesse vídeo aqui, se as pessoas precisam do seu produto para rodar o produto delas, elas nunca vão parar de te pagar. Veja o ActiveCampaign, o ActiveCampaign é um servidor de e-mail. A minha empresa hoje tá dentro do Active. Não tem como cancelar o Active, cara, porque tá toda a base de e-mail lá. Exatamente o exemplo que eu usei, isso que eu não tinha assistido esse vídeo ainda. Olha para as pessoas lá, todas as tags, tudo que... Não dá, eu até tô construindo o banco de dados aqui agora, já mostrei isso em vídeos passados, mas é um trabalho longo e vai ser difícil ainda para conseguir desvincular. E essa ideia, que a pessoa compra o seu infoproduto e que você forneça soluções para essa pessoa, para que ela, usando essas soluções, ela não consiga mais parar de pagar o seu infoproduto ou as suas soluções. Que é exemplo simples, né? Eu quero fazer uma série de vídeos aqui contigo mais pra frente, se você curtir, criando InfoSaaS, assim, vários softwares simplesinhos com verticais específicas para estar atrelados a infoprodutos. Uma ideia que eu tive foi fazer uma calculadora de um softwarezinho de finanças. Então imagina que tem lá alguém que é gestor financeiro, tem um curso de gestão de finanças para padarias. O cara pode vender o curso de gestão de finanças para padarias e aí ele pode oferecer o software, tipo, de cadastrar despesa e cadastrar receita, sabe? Uma coisa muito simples que você faz com um dia no Lovable, ali, 3, 4 horas mexendo no Lovable, no Horizons, no Base 40. Vira um CRMzinho para pessoas da confeitaria, pelo exemplo que ele tá trazendo aqui, e aí você vende dentro do teu lançamento um produto de 797, 997, que ensina a fazer bolo, aí você fala, cara, por mais, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Por mais 197 por ano, ou 197 trimestral ou semestral, você vai ter todo o sistema de gestão do teu negócio. E aí o que acontece? Ela vai virar uma dependente, ela vai colocar todos os dados do negócio dela ali, e vai ficar muito caro ela cancelar essa parada. Tipo ActiveCampaign. Eu acredito que você tem ActiveCampaign, se você não tem um dia, você vai ter. Cara, ActiveCampaign
Campaign te dá preguiça. Um monte de gente fala, olha, agora tem uma outra ferramenta que é muito mais barata e que promete a mesma coisa ou até melhor que o ActiveCampaign. Eu falo, não, preguiça, eu não quero tirar tudo que eu tenho, toda a minha inteligência eu não quero tirar do Active. Me deixa pagando 8, 9 pau por ano nessa porra aí, caro pra caralho. Mesmo assim, a gente não deixa de pagar. Por quê? Criei dependência. Isso é a lógica que ele tá explicando aqui. Base 44 ali, tu não precisa nem saber programar, tu cria esse softwarezinho e entrega junto com o seu infoproduto. Então o cara compra o infoproduto, ele ganha tipo 6 meses do software, ganha 1 ano de software, depois ele começa a pagar pra ele se acostumar a utilizar 3 meses, 4 meses e tal. Então é uma ideia muito interessante e é uma evolução muito louca do mercado digital. O mercado digital tá vivendo a crise hoje do lucro, porque as pessoas investem muito em anúncios e lucram pouco, né? Então você tem operações aí que tem um ROAS de 1.1, 1.2. Os caras rodam operação de tráfego direto, que pra cada 100 reais que eles ganham, eles gastam 92 de tráfego, de ads e de equipe. Então eles ganham 8 reais pra cada 100 reais. Os caras vendem 1 milhão no mês de faturamento e lucram 80 mil reais. Tipo assim, são coisas insanas. E esse modelo de negócio, ele finalmente resolve esse problema. Imagina assim, ó, tu ganha um cliente, tá? Tu vai lá e seu cliente compra o seu e-book. E o seu e-book tá ligado com o seu softwarezinho, que nem eu disse ali, o software de planilhas, né? Softwarezinho de planilha, de despesas, um software de gestão de finanças. Aí o cara pagou 50 reais no e-book. E aí a assinatura do software é R$19,90 por mês. Cara, se ele pagar 5 meses esse software pra ti, tu já ganhou mais dinheiro do que tu ganhou no e-book. E às vezes a pessoa fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos pagando e tu consegue ter essa previsibilidade e um lucro que ao longo do tempo, presta atenção nisso, por favor, um lucro que ao longo do tempo vai crescendo. Quanto mais o tempo passa, mais o lucro vai crescendo para aquele lead específico. Por isso que tá todo mundo começando a olhar para essas coisas. Olha lá, ó. E estão falando assim, putz, talvez aí esteja a solução no futuro do nosso mercado. Talvez, é o que eu já falo há 5 anos, 4 anos. Vocês vão parar de lucrar no front-end, no funil de front-end de entrada. E o lucro venha a partir da segunda venda e talvez essa segunda venda seja de uma assinatura. Cara, eu acho que se você vê uns 100 vídeos meus, em 95 eu tenho exatamente a mesma tese que o Matheus traz. Eu não busco lucro no front, eu busco lucro no LTV. A partir da segunda, terceira, quarta venda, a recorrência, MRR, ARR, o jogo é completamente diferente. Considerações finais desse vídeo. Tô 100% alinhado com o que o Matheus traz. Ó, ganhou meu respeito esse cara, viu? Não conhecia a fundo a história dele, o que realmente ele fazia. E se você tem hoje o infoproduto, eu recomendo fortemente que você comece a olhar para soluções que às vezes estão na sua zona de desconforto, porque é muito fácil, né? Você fazer seu lançamento, você seguir as cópias que você já faz, a página, os criativinhos, só que desenvolvimento de software pode parecer difícil no primeiro momento, mas é o que pode te trazer paz e não só aumentar o teu faturamento, igual muita gente está errando no mercado digital, mas aumentar a tua margem líquida, que é o jogo de pessoas que entenderam o que realmente tem atrás do jogo do lucro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ó, se inscreve aí nessa bagaça que toda semana tem react. Semana que vem separei um da Thay Dantas aqui que você vai curtir também. Tamo junto, deixa teu like e até a próxima. Fica com Deus. Fui!